eu quero explicar para vocês o que é o design de experiência do usuário, porque senão não adianta mostrar o conceito se vocês não entenderem o que é UX, né? Vamos entender o que é design. Design, galera, não é simplesmente o visual. Design não é visual. É muito comum a gente estereotipar esse conceito e quando você vê um carro muito bonito, você chega e fala, caramba, que design bonito desse carro. Que design bonito dessa caneta. Design não é somente a parte visual das coisas. Design não é só estética. E se você entende isso, você começa a entrar no mundo do design de experiência do usuário. O que é design então? Se design não é estética, se design não é visual, porque tem design de moda, tem design de sobrancelha, tem design de experiência do usuário, tem design de produto, não é tanto design, mas o design não é só visual. Design é projetar uma solução. Design é esse processo de projetar. É um projeto, tá? Então, o design ele não é só visual, o design tem a ver com você projetar uma solução. Essa é a primeira coisa que você precisa entender para você compreender o que é o design de experiência do usuário. Porque uma vez que a gente sabe que agora não é só mais o visual, a gente já começa a entender por que o UX design, ou design de experiência do usuário, não se resume ao Photoshop. Não é somente sobre você tratar imagens, não é somente sobre deixar as coisas mais bonitas, tá? O design, ele é forma e função, galera. Forma e função. O que quer dizer isso? A coisa tem que ser bonita e a coisa tem que ser útil. Aquilo que você cria, aquilo que você projeta, tem que ser bonito e tem que ser útil ao mesmo tempo, beleza? Então, para você projetar alguma coisa pensando na experiência das pessoas, não adianta que essas coisas sejam bonitas. Não adianta, porque só a beleza não entrega uma boa experiência. Eu vou dar um exemplo para você. Imagina um site todo bonito para você, por exemplo, andar de carro. Um aplicativo para você andar de carro super bonitão. O aplicativo do Uber. Nossa, o aplicativo está sensacional. O design do aplicativo do Uber é fantástico. O design do aplicativo do Uber é muito bonito, é muito enfim, você olha para aquela estética. Mas aí você vai, chama o carro e o carro demora demais. Demora 4, 5 horas para chegar, sendo que deveria chegar em 3 minutos. Tem alguma coisa errada, você vai ter uma má experiência aí. Ou outro cenário, você chama o carro, ele chega a tempo, mas chega todo fedendo cigarro, por exemplo, todo sujo, o motorista não está usando máscara e você está com medo do Covid. Isso vai atrapalhar a sua experiência. Por mais que o aplicativo seja super lindo, fantástico do ponto de vista visual, que a interface dele, interface já vê uma diferença, né? A interface é aquilo que você usa, é aquilo que você opera para você utilizar o produto. Essa é a interface dele. Então a interface pode ser bonita, mas ele pode estar te gerando uma má experiência. Você percebe que então a experiência de quem está usando o seu produto não depende só da telinha bonita, não depende só do visual, não depende só do que você faz no Photoshop. Depende de tudo que acontece antes, durante e depois de você usar o produto. Enquanto você está esperando o carro do Uber, enquanto você está entrando no carro e está descobrindo quanto tempo vai levar a sua viagem, olha só o depois da viagem do Uber, olha só que legal. Depois que você faz uma viagem no Uber, ele te pede para avaliar. Por que ele te pede para avaliar? Porque ele sabe que se você der 5 estrelas, essa pessoa é confiável. E se essa pessoa é confiável, provavelmente o carro dela chegou a tempo, provavelmente ele não correu demais, provavelmente o carro estava limpo, provavelmente ele não estava com cheiro de cigarro. Você entende que tudo isso vai fazer diferença para o próximo passageiro ter uma boa experiência? E qual que é o objetivo do Uber? O objetivo é simplesmente te ajudar a chamar um carro? Não, o objetivo do Uber é te ajudar a ter uma viagem tranquila, ter uma viagem confortável, uma viagem diferente do que você teria com transporte público, por exemplo. Então ele precisa entregar esse valor para os usuários dele, que é quem usa o produto, beleza? Então quando você está trabalhando com design de experiência do usuário, você não vai pensar só na telinha bonita. Você tem que pensar em vários outros aspectos que são extremamente importantes para a pessoa ter uma boa experiência. Vou pedir um iFood, o aplicativo está lindo, está funcionando, não tem bug, não tem erro. Você consegue pedir a comida, mas aí a comida chega toda estragada, toda espatifada. A pessoa caiu da bicicleta e derramou e botou o arroz com feijão de volta lá para dentro do recipiente e te entregou o negócio todo sujo. Péssima experiência, mesmo que o aplicativo esteja fantástico. Tá? E o UI, como eu falei para vocês, a interface é aquilo que você usa para utilizar o produto. Então a telinha do celular, os botõezinhos que você clica, aquilo é a interface. Beleza? Então quando você é um designer de interface, você projeta as telas. Quando você é um designer de experiência do usuário, você pensa em toda essa experiência que o usuário vai ter, que inclui a parte de interface. Você pode fazer testes de usabilidade para ver se as pessoas realmente estão utilizando o produto da forma como você achava que ia estar, se está fácil do jeito que você achava que ia estar. Ou pode não estar acontecendo isso e você vai melhorar continuamente esse produto, beleza? Então entendemos aqui o que é UX, entendemos o que é UI, entendemos que design não é só interface. Bruno está perguntando, Leandro, a pesquisa é fundamental?
Ótimo, ótimo, olha só. Isso vai introduzir legal, essa pergunta aqui do Bruno, se pesquisa é fundamental, vai introduzir legal a frase que eu quero trazer para vocês, que parece simples, mas se você entender o que está por trás desse conceito, eu tenho certeza que você vai trabalhar de uma forma que vai te tornar muito mais valorizado na carreira. Então presta bastante atenção nisso que eu vou falar agora, beleza? YouTubers, você não é o seu usuário. Essa é a frase mágica, esse é o conceito que se você entender hoje, você vai se tornar muito mais valorizado na sua carreira. E por que isso? Olha só, eu vou trazer aqui a fundamentação dessa frase, é uma frase que eu escuto muito. Eu fiz um treinamento com a galera da Nielsen Norman Group. Nielsen Norman Group é a principal instituição que existe hoje em design de experiência do usuário. Eu fiz, na verdade, 15 certificações deles para tirar o UX Master, que é a principal certificação. Você tem que fazer 15 provas, tem que fazer 15 cursos, e aí você consegue tirar essa certificação. Eu acredito que tem 5 profissionais hoje no Brasil que tem essa certificação. E o que o Jacob Nielsen, que é o pai da usabilidade, quem é da programação, quem é da computação, já ouviu falar nesse nome, né? Das 10 heurísticas de Nielsen. A galera do design também conhece, né? Jacob Nielsen é um dos pais da usabilidade, o Donald Norman, que cunhou o termo UX, eles que fundaram essa fundação. E o Jacob Nielsen adora falar, uma das principais frases dele é justamente essa: você não é o seu usuário. Mas olha só como que isso daqui começou, tá? Teve um grupo de pesquisadores, Lee Ross, David Green e mais um conjunto de pesquisadores, em 1977 fizeram um experimento, e olha só que legal que foi esse experimento, olha só. Eles pegaram um grupo de pessoas e eles queriam avaliar, olha só o que eles queriam avaliar. Eles colocaram essas pessoas para avaliar uma situação hipotética para saber se elas iam projetar a forma como elas agiam e pensavam em outras pessoas. Então eles fizeram um experimento da seguinte forma. Imagina que você tomou uma multa por alta velocidade. O que você faria? Você ia recorrer dessa multa ou você ia pagar essa multa? E morreu o assunto. Aí o que aconteceu nesse experimento? Primeiro fizeram essa pergunta para um grupo de pessoas, um grupo de controle, um outro grupo, e perguntaram o que elas fariam. E depois eles perguntaram assim: o que você acha que a maioria das pessoas fariam? Você acha que a maioria das pessoas pagariam ou você acha que a maioria das pessoas recorreria? Fizeram a primeira pergunta do que a pessoa faria e depois fizeram essa pergunta de como elas acham que as outras pessoas iam fazer também. E perguntaram mais ainda. Perguntaram algumas perguntas específicas para tentar delinear qual que era a visão sobre as características psicológicas e de personalidade dessas pessoas que tiveram uma resposta diferente da dele. Então, por exemplo, eu respondi que eu pagaria. Então, o que você acha das pessoas que recorreriam? Aí o pessoal começou a dar várias características questionáveis para essas pessoas. Ah, quem não paga, na verdade, está querendo trapacear. Ah, não, porque como foi falado aqui, né? Eu pagaria porque se eu infringir a lei eu tenho que pagar. É um absurdo quem não paga. E aí as pessoas que falaram que pagariam, olha só, achavam que a grande maioria das pessoas também pagariam. Já as pessoas que não pagariam a multa, que recorreriam, achavam que a maioria das pessoas também iriam recorrer. Porque, poxa, esses radares estão errados, isso é a teoria da conspiração do governo para roubar os contribuintes, né? E quem respondeu uma coisa achou que as pessoas que responderam outras tinham uma índole questionável, tinham um comportamento questionável. Então, se eu recorreria, quem tá pagando é porque, cara, deve ser riquinho, deve ser esses burguesinhos que paga aí, não tá nem aí, e qual tá certo? A Manuela tá perguntando, e qual tá certo? Não tem resposta certa. A gente tá falando de comportamento humano, né? Então, qual que foi a lógica? Aí eles definiram, então, em 1977, Lee Ross, David Green e essa galera definiu o efeito do falso consenso. O que quer dizer esse efeito do falso consenso? Quer dizer que você tende a acreditar que quando você acha que uma coisa é verdadeira, todo mundo pensa igual a você. Você tende a acreditar que quando você tem uma crença específica, todo mundo pensa igual a você. Olha nas votações. Se o cara é Bolsonaro, cara, todo mundo devia ser Bolsonaro. É o Bolsonaro que tá certo. Se o cara é PT, não, todo mundo devia ser PT. O PT que tá certo. Aí se o cara é Amoedo, não, mas não tinha que ser nem Bolsonaro nem PT. E tá todo mundo errado. Tem que ser Amoedo. Quando você tem uma crença, você tende a acreditar que você tá certo e que todo mundo pensaria igual a você. Então por que o PT quase ganhou do Bolsonaro? Por que o Bolsonaro ganhou? Porque tem um mar de pessoas que pensam diferente de você. Tem um mar de pessoas que pensam diferente de você. E não tem certo ou errado, galera. Olha só, essa é a mágica. Olha aqui.
Essa frase, é por isso que eu estou falando para vocês do efeito do falso consenso, para vocês entenderem que você não é o seu usuário. E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente cria uma tela super linda, super bonitinha, que tá super fácil de usar. É óbvio que todo mundo vai conseguir utilizar corretamente esse aplicativo. É óbvio que todo mundo vai entender esse site. É óbvio. Só que quando você coloca na rua, o seu produto não tem sucesso. Quando você coloca na rua, as pessoas não precisavam daquilo que você projetou. Quando você coloca na rua, as pessoas não conseguem usar o aplicativo. Olha só, o que está acontecendo? Você está caindo no efeito do falso consenso. Você acreditou que porque você está achando fácil, porque você está achando intuitivo, as outras pessoas também vão achar. E quando você cai nessa, aí você não é valorizado, você é só o cara das telinhas. Você é só o cara commodity, que não entrega valor para o negócio. O cliente pediu a tela, o problema é dele. Ele está pagando, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se o cliente está pagando, eu vou fazer a tela do jeito que ele quer. Então beleza, então continua cobrando aí R$1.000, R$2.000, R$3.000 no seu site. Mas quando eu saquei, quando eu percebi que existia essa diferença, eu comecei a fechar contratos muito maiores. Porque olha só, imagina que você vai fazer um site para um médico. Estamos aqui em período de pandemia, estamos em período de crise, tá? E o que vai acontecer? O médico pediu para você fazer um site porque caiu muito o número de consultas que ele tem. Caiu absurdo, caiu 50%, caiu 50% a quantidade de pessoas que estão indo fazer as consultas em relação ao que era antes. Aí ele te quer um site porque, cara, eu preciso de um site, então, de alguma forma eu tenho que entrar na internet, tem alguma coisa acontecendo de errado, eu preciso reinventar meu negócio. E aí você chega e fala para ele, olha médico, seu site vai ser R$5.000. Beleza? Aí ele vai olhar para você e falar, mas como R$5.000? Que absurdo, a gente está numa pandemia, a gente está numa crise, eu não posso pagar R$5.000 no site. Você sabe quanto que eu perdi com 50% das pessoas que deixaram de vir aqui na minha clínica? Eu perdi muito mais do que isso, estou perdendo R$40.000 por mês. E aí ele vai achar R$5.000 caro. Agora, se você conversa com ele, se você, no final dessa live, quem ficar até o final dessa live, eu vou falar sobre 5 perguntas que se você fizer para o seu cliente, você pode conseguir cobrar mais caro. Você vai conseguir entregar mais resultados e você vai entender melhor o jogo e você vai entender melhor como você pode ser mais valorizado, beleza? Mas se você entender o negócio dessa pessoa, você pode fazer diferente. Você vai lá, analisa os usuários, vai ver por que as pessoas deixaram de ir na clínica. Eram pessoas que sempre iam, era um pediatra, por exemplo. As crianças sempre iam porque tinha que fazer consulta de rotina e agora não estão indo mais. Aí você vai conversar com as mães e descobre, conversando com as mães, que, por exemplo, elas estão com medo de ir no consultório, porque não sabe como são as medidas de segurança, porque queria ir, mas não quer ir todas as vezes, então, aí o retorno, será que o retorno podia ser online, podia ser me responder por WhatsApp, enfim. Você começa a entender que mudaram algumas coisas na forma como as pessoas pensam. Então elas não estão querendo mais ir no consultório, mas elas têm uma série de outras necessidades. Entendendo isso, você faz uma proposta para esse médico para reduzir de 50, a queda que ele teve, para reduzir de 50 para 25, porque você viu que metade das pessoas, se entenderem como são as medidas de segurança, poderiam ir na consulta. Digamos que você entendeu isso. Estou trabalhando com situação hipotética, tá? Não quer dizer que ela é verdadeira, mas só para você entender a dinâmica. Então você entendeu isso e você chega para o médico e fala, olha só, conversando com seus usuários, entendendo o que as pessoas precisam, eu vi que fazendo isso, a gente tem uma chance de recuperar aí 25% dessas pessoas. O que isso significaria para você? Opa, isso aí significaria para mim R$20.000 a mais por mês. Então, poxa, eu poderia voltar a ganhar R$20.000 a mais por mês. Não vai ser igual era antes, mas eu estou reduzindo meu prejuízo pela metade. Quanto que é seu site mesmo? É 5.000 meu site. Eita, 5.000? Caramba, mas se eu recuperar 20? Tá, beleza, top fazer por 5.000. Você podia ter cobrado 10 que o cara ia pagar. Se você tivesse cobrado 20, o cara ia pagar. Não quer dizer que você tem que extorquir o cara. O que eu tô te falando é, o valor do seu trabalho, o custo do seu trabalho tem que ser menor que o valor que você entrega. Aí as coisas tendem a parecer mais baratas. Tá? É sempre uma questão de relatividade. Se a pessoa paga algo que ela acha que pagou mais do que ela vai receber em troca, ficou caro. Se ela achar que está pagando menos do que ela realmente vai receber em troca, aí ela vai valorizar esse produto e vai pagar mais caro. Essa é uma lógica que vai te ajudar a ser mais valorizado nos seus freelas, na hora de você negociar salário, na hora de você negociar um aumento. Se você entende claramente o valor que você entrega para a empresa, quais são os objetivos de negócio que você tem que atingir? Você usa os usuários para entender de uma forma mais assertiva o que eles precisam. Olha a dinâmica. Ao invés de você tentar fazer as pessoas gostarem do seu produto, você cria produtos que as pessoas gostam. Olha só. Ao invés de fazer as pessoas gostarem do seu produto, você cria produto que as pessoas gostam, produto que as pessoas precisam. E aí você tende a ser mais valorizado. Se você entende como medir esse resultado, se você entende como que você pode entregar mais valor para a empresa, eles vão te valorizar mais. Então aí, olha, a mágica aí começa aqui.
no efeito do falso consenso. Se você acreditar que você... Ah, mas Leandro, eu sou designer há 10 anos, eu sou designer há 20 anos, eu sei o que as pessoas precisam, eu sei como criar um botão, eu sei como criar um menu, eu já sei fazer isso. Mas será que está fácil para o seu público de agora? Será que os comportamentos não mudaram? Será que uma velhinha tem o mesmo comportamento de uma pessoa de 30 anos? Quem é o seu público? Se o público do médico for pessoas que têm filhos, é diferente do público do médico que é geriatra. Às vezes até o tamanho da fonte tem que mudar, até o tamanho dos botões vai ter que mudar, porque os velhinhos que vão utilizar. Então tá vendo como o público muda? Tá vendo como tudo muda? Então você precisa entender o que os usuários, precisam, beleza? Você precisa entender com eles, você não é o seu usuário. E aí tem o tal do viés da disponibilidade, né, que entra bem aqui e tem muito a ver com os nossos antepassados, né? Olha só, falamos do efeito do falso consenso, então pare de acreditar que você está certo em tudo. Comece a testar com seus usuários. Então, se você já é da área do design, ou você é da área de inovação, você está precisando criar um novo produto, para de pensar das coisas, não é o que está na sua cabeça que é o certo. É o que o mercado está receptivo a receber, né? O que o mercado está receptivo a receber ficou foda. Mas o que o mercado espera, é o problema que o mercado tem que você tem que resolver. Não é o seu problema. Se você só fizer um site para você gostar, você está fazendo um design de experiência do designer. É o design de experiência do Leandro, né? Eu fiz para eu gostar, eu não fiz para o meu usuário gostar. Quando é design de experiência do usuário, aí é para o usuário gostar, né? Então, olha só, eu acredito que vocês entenderam aí bem a importância de você não acreditar que só você está certo. Por isso que o designer de experiência do usuário trabalha muito com suposição e a gente retoma a primeira pergunta que fizeram lá no começo. Pesquisa é importante, Leandro, em design de experiência do usuário? Agora me respondam, pesquisa é importante? Como você vai entender o que as pessoas precisam se você não pesquisar com elas? Como? Você não precisa ter bola de cristal. Tem muita gente que não entra em design de experiência do usuário porque fica assim... Cara, eu nunca vou conseguir ser designer, eu não sou criativo, eu não tenho dom. Você precisa de um processo estruturado de solução de problemas, que vai entender os objetivos das empresas, os objetivos do usuário, o contexto deles, qual é a jornada que ele faz para atingir um determinado objetivo, para você pensar em alternativas de solução que vão gerar resultado e vai medir esse resultado. Existe um processo, existe uma disciplina que é o design de experiência do usuário. Você não precisa ser formado em design para entrar nessa de design de experiência do usuário, tá? Não é só uma questão de visual, não é só uma questão de você buscar a melhor estética. Se você é, por exemplo, da área do jornalismo, da área da comunicação, você pode se dar muito bem com a área de UX Writing, que é justamente sobre escrever as palavras certas para guiar o usuário nas interfaces. Se você é psicólogo, você pode ter muita aptidão para fazer as pesquisas, entender as pessoas, ter alteridade para se colocar, para tentar entender o posicionamento delas, para entender o que você precisa criar. Então você vindo de outras áreas, você pode trazer o seu background, claro, você não vai começar a trabalhar com UX design sem estudar. Você vai ter que estudar, você vai ter que aprender. Mas é uma profissão que está triplicou o número de vagas ainda durante a pandemia, só tende a crescer, porque as empresas estão precisando de cada vez mais entregar experiências melhores para as pessoas. Tá? Então, se você entender essa sacada aí, olha, você não precisa ficar amarrado à sua área de formação, você pode estudar, você pode aprender essa disciplina, trazer todo o background que você tem. Sou administrador, Leandro, ótimo, você entende de processo de trabalho, entende de métrica, entende de negócio, todo esse background que você tem ajuda na construção de produto digital. E outra coisa, qualquer empresa que tenha um designer de experiência do usuário, se toda a empresa falar essa língua, se toda a empresa entender a importância de você focar no usuário, o designer de experiência do usuário vai trabalhar muito mais fácil, porque ele não vai ter que ficar convencendo as pessoas que isso é importante. Olha o cliente chega lá e fala, cara, eu quero o site desse jeito, eu quero com essa cor e usa essa foto que meu filho tirou. O cara quer o site para ele, aí você chega e você explica que ele pode ter mais resultados entendendo o usuário. Você tem que fazer isso, você é o especialista, né? Você é o especialista e você que vai mostrar para o cliente o que você pode entregar de valor para ele. E aí você vai começar a construir ali uma autoridade no assunto, você vai construir a valorização que você espera na sua carreira. Então é muito importante você entender profundamente esses conceitos para você não ser mais só um profissional commodity, só aquele cara que faz a telinha e pronto, ninguém precisa mais de você. Essa galera que é a galera que é mandada embora na crise. A galera que entende de negócio, que entende dos processos da empresa, que entrega valor de verdade, essa galera aí não é mandada embora muito fácil. A não ser que a empresa quebra, né? Pegou empresa de turismo, aí não tem o que fazer. Vai mandar todo mundo embora, de olho fechado, não importa quem é bom, quem é ruim, a galera manda embora porque não tem mais como pagar o salário. Então, vocês entenderam então o efeito do falso consenso, entender o que é design de experiência do usuário, o que é design de interfaces, e tem mais também um conceito que é legal, que é
a causa, digamos que a causa do efeito do falso consenso, que é o viés da disponibilidade. O que é um viés, Leandro? Viés é um padrão de pensamento, que já está na sua cabeça e você tende a tomar decisões com base nesses padrões que já existem. Tem um viés que chama viés da disponibilidade, que era o que eu ia começar a falar, que acontece com os nossos antepassados, né? Acabou que eu não falei, entrei em outro assunto. Mas então, esse viés da disponibilidade quer dizer que você toma as decisões com base nas informações que você tem disponível. Olha só, você toma decisões com base nas informações que você tem disponível. Então, por exemplo, chegou lá nossos ancestrais e foram caçar e de repente uma fera veio e puf, comeu um tigre dente de sabre. Eu não sei se tigre dente de sabre conviveu com os seres humanos, mas chegou um tigre lá e comeu uma pessoa da tribo. E aí todo mundo começou a ficar com medo do tigre, começou a espalhar essa notícia, que cara, tigre é perigoso, esses animais dentuços com os caninos gigantes são extremamente perigosos, e dali pra frente todo mundo fica com medo dos tigres dente de sabre, porque essa é a informação que eles têm. Essa é a informação que eles têm. Esse é o viés da disponibilidade. Você passa a tomar suas decisões futuras com base nas informações disponíveis para você. Então, quando você está discutindo com o seu chefe, você está discutindo com a sua equipe, você está conversando ali dentro das 4 paredes do seu escritório, ou do seu escritório virtual, né, que agora muita gente trabalha remoto, quando você está discutindo com a sua equipe, você tem esse viés da disponibilidade. Você só consegue tomar decisão com base nas informações que estão dentro daquela sala. Isso é muito perigoso. Muito perigoso, porque nem você, nem seu cliente, nem sua equipe, nenhum de vocês é o seu usuário, tá? E aí você vai tomar a decisão que é boa para vocês. Se vocês não tiverem um processo de pesquisa, de entender o que as pessoas precisam, de entrevistas, de teste de usabilidade, de colocar uma ferramenta no site que monitora os cliques, porque tem inúmeras ferramentas que você pode monitorar o uso das pessoas. Ferramentas para você monitorar comportamento, técnicas para você entrevistar. E não adianta entrevistar de qualquer jeito, né? Tem que entrevistar do jeito certo. O que é entrevistar de qualquer jeito? Os principais erros que as pessoas cometem. Só vou introduzir o assunto. Imagina só. Imagina que alguém chega para mim e fala, Leandro, eu acabei de fazer um teste com os meus usuários. Foi incrível. Todo mundo adorou esse teste. Todo mundo achou o produto muito bom. Todo mundo só teceu elogios. Todo mundo gostou. Foi um sucesso. Ninguém errou. Foi perfeito. Cara, eu perguntava assim, nossa, o que você achou desse aplicativo? E todo mundo falava, não, gostei muito. Eu perguntava, você compraria? A pessoa, compraria. Eu perguntava, você pagaria R$100 nesse produto? A pessoa falava, eu pagava 200. E aí, esse produto vai ser um sucesso, Leandro. Me ajuda. Investe em mim. Investe em mim. Não, gente, não é assim. Por essas coisas aqui que essa pessoa me falou, se falou dessa forma, eu sei que o teste foi horrível. A pessoa enviesou as respostas da pior forma possível. Tem um livro aqui, ó, que chama O Teste da Mãe, que já recomendo para vocês, que é super legal. O que é esse livro? Esse livro te ensina como que você faz perguntas que nem a sua mãe conseguiria mentir para você. Mas o que está acontecendo é que, na boa vontade de deixar a pessoa feliz ou de deixar a pessoa ali com os olhos brilhando de que o produto dela é bom, não vou falar mal do produto dessa pessoa, coitada, tadinha, né? Tadinha dessa pessoa, ela já fez esse aplicativo, não vou falar para ela que tá ruim, eu vou falar que tá bom, não vou querer perder a amizade. E você acaba torturando a pessoa até ela falar o que você quer ouvir. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Quando isso acontece, você está enviesando as respostas e você não vai ter aprendizado. Você não faz testes para as pessoas jogarem purpurina na sua cabeça. Você faz testes para entender o que as pessoas realmente precisam. É para entender onde a coisa tem que melhorar. Tá? Então, se você só trouxe coisas boas, você não aprendeu nada. Se você não aprendeu nada, a pesquisa não adiantou nada. Beleza? Então, sempre vai ter alguma coisa a melhorar. Pode ter certeza. Se não fosse assim, a gente não tinha o Uber com dezenas e dezenas de engenheiros, de programadores, de designers, Airbnb, essas empresas grandes, porque o produto está pronto, né? Todo mundo gosta. Se fosse assim, eu não precisava de melhorar nada. Mas você sempre tem que melhorar. Então eu acredito que deu para vocês entenderem aí o viés da disponibilidade. Olha, muito cuidado para você tomar decisões com as informações que você tem. Procura sempre entender o que o seu usuário precisa. Cuidado com o efeito do falso consenso, de você acreditar que as pessoas pensam como você, porque não é assim que as coisas funcionam. É por isso que muita gente começa a investir em um produto, o produto dá errado, isso é muito perigoso. Cliente, né? Quando o cliente é muito rigoroso. E o que acontece quando o cliente é muito rigoroso? Aí você já percebeu, né? Você já viu que o seu cliente está no efeito do falso consenso, ele está achando que o produto é bom, por quê? Porque ele te fala o seguinte, olha, eu já sou o meu usuário. Aí sobe a bandeirinha para você, né?
Você não é o seu usuário, você está só pensando, não precisa falar isso para ele, senão você vai perder um negócio também. Eu sou meu usuário porque eu já trabalhei 20 anos nesse segmento, eu sei tudo que as pessoas precisam. As pessoas precisam disso, disso e disso. Nem sempre. Ele precisa disso. Ele precisa disso. Não quer dizer que todas as pessoas precisam disso. Viés da disponibilidade, está tomando decisões com base no que está disponível ali na cabeça dele, efeito do falso consenso. Tá? Então, quando você pega esse tipo de cliente, você tem que aprender a fazer as perguntas certas. Não é de maldade que ele faz isso. Tem gente que acha que a pessoa não valoriza o usuário. É porque o meu cliente não valoriza o UX, a minha empresa não valoriza o UX. Me fala. Quem em sã consciência acorda, que tipo de empresário acorda pensando, cara, hoje eu vou criar um produto ruim, mas vai ser ruim que todo mundo vai me odiar. É um produto que, putz, tem que ser produto merda, tem que ser produto ruim porque só assim para as pessoas me odiarem de verdade. Ninguém acorda querendo fazer isso, né? Então o empresário vai querer fazer o melhor produto. O problema é que ele tá lá, ó, enviesado por causa desses efeitos que eu já te falei. Você tem que aprender a quebrar, tem técnica, tem comportamento, tem habilidade comportamental que você precisa ter para quebrar esse tipo de problema, quebrar esse tipo de visão. Beleza? Mas não é maldade do seu cliente não é maldade da sua empresa. Você tem que trabalhar construindo uma nova cultura. Por que a galera fala que é tão difícil quebrar a cultura? Por que é tão difícil, né? A galera fala, olha, a cultura come a estratégia no café da manhã. Você pode ter a melhor estratégia do mundo, né? A cultura vai lá e te detona. Mas a cultura está impregnada ali nas pessoas. Porque é o efeito do falso consenso. Todo mundo acredita que aquilo lá já é o certo. Há muitos anos a gente já faz da mesma forma. Então, qualquer pessoa que vem fazendo diferente pode estar entrando numa briga de poderes, enfim. Tem um conjunto de comportamentos, habilidades, atitudes que você precisa ter para poder jogar esse jogo. Mas se você entende o que está acontecendo, você não vai só ficar putinho e vai ficar bravinho porque a empresa não te valoriza e mimimi, e nhenhenhen, só fica reclamando. Não, você vai atrás de como resolver o problema. Você vai buscar técnicas e formas, e existem técnicas e formas enraizadas, seria também bom, né? Existem técnicas e formas para você evitar esse tipo de problema, beleza? É isso que a gente estuda em design de experiência do usuário. Não é só sobre deixar o usuário feliz, deixar o usuário satisfeito, é sobre todo esse processo para você entender o que as pessoas precisam, para gerar valor para o negócio, para entender da viabilidade técnica para construir as coisas. Você não precisa saber programar para ser design de experiência do usuário. Tem a equipe que constrói. Você precisa aprender a projetar boas soluções. O que adianta você projetar uma solução ruim e a galera construir uma coisa ruim? Pode ser um software perfeito, livre de bugs, que não vai ter sucesso. Você tem que projetar a coisa certa, não basta construir certo. Né? Você tem que projetar a coisa certa. E é exatamente aí que entra o designer de experiência do usuário, beleza? Vamos lá. Eu vou contar para vocês como que, cara, eu cheguei a investir. Eu trabalhei em uma equipe em 2010, a gente investiu pesado em um produto e a gente não conseguiu vender esse produto. E foi lá em 2010 que eu me toquei que, cara, não dava para continuar trabalhando da mesma forma que eu tinha trabalhado nos 10 anos anteriores. As 5 perguntas, olha só, eu trouxe aqui 5 perguntas para vocês, perguntas que vocês podem fazer para os clientes de vocês. Deixa eu abrir aqui um bloco de notas, que aí a gente consegue falar sobre isso, espera aí. E aí a gente encerra a live, mas essas dicas vão ser quentes aqui, hein? Vou trazer 5 perguntas aqui que vocês podem fazer para os clientes, que vocês vão ver como faz a diferença. Vamos lá, vocês devem estar conseguindo ver minha tela aqui no YouTube, quem está no Instagram pode anotar aí também, então prepara a caneta. A primeira pergunta é essa aqui, ó. Que problema seu produto resolve para seus clientes? Tá dando para ver? Eu acho que tá, né? Deixa eu diminuir um pouquinho o tamanho dessa letra. Que problema o seu produto resolve para os seus clientes? Essa é a primeira pergunta. Por que essa pergunta é tão importante? Olha, você não está focando só, o que você quer? Você quer um site ou você quer um aplicativo? Ou você quer um sisteminha? Você não está perguntando isso. Você está perguntando, olha, que problema o seu produto resolve para os seus clientes? Com essa pergunta, olha só, você vai entender qual que é o valor que essa empresa entrega de verdade para os clientes dela. Qual que é o valor que ela entrega. Você está entendendo por que as pessoas buscam esse produto? Essa é uma pergunta extremamente importante. Se você não entender qual que é o valor que esse produto entrega para as pessoas, qual que é o problema que ele resolve, você vai ter muita dificuldade de construir um produto que é bom para os usuários, porque você não sabe nem o que os usuários querem. Tá? Então, nessa primeira pergunta, ela te ajuda a ter um norte. Te ajuda, tá? Então, assim, não é que você tem que fazer um checklist e falar, olha, cliente, eu vou te fazer agora 5 perguntinhas. Vou te mandar 5 perguntinhas por e-mail. É para você entrevistar mesmo, é para você ir aprofundando. E para você ir dando corda para a pessoa falando, que problema meu produto resolve? Eu vendo... vende cachorro o quê? Vende abacaxi. Ele vende abacaxi. Olha só. O meu cliente vende abacaxi. Cauã falou, olha, o meu cliente vende abacaxi,
Vamos ampliar um pouquinho. Digamos que o meu cliente ele não vende só abacaxi, ele tem um verdurão. Então, muito mais que simplesmente querer vender essa fruta, o que ele está vendendo é uma vida mais saudável para as pessoas. Quando você entende qual que é o problema que você quer resolver, você quer resolver o problema do tempo, da pessoa não precisar ir no verdurão, por exemplo, só você fazer um negócio online de vender frutas e abacaxi. Você quer resolver o problema do tempo da pessoa, a comodidade dela poder levar para o trabalho dela, para ela poder comer em casa, enfim. Você tem que entender qual que é o problema que você está resolvendo. Beleza? Para de pensar que a pessoa só vende um produto, ela está vendendo uma solução para alguém. Nesse caso, as pessoas comem fruta porque gostam, para ter uma vida mais saudável, mas você tem que entender esse problema, tá, galera? Então, primeira pergunta é esse, qual o problema? Às vezes o problema dele é sobre o processo de trabalho, às vezes o problema dele é para julgar processos, às vezes o problema dele é para conseguir chegar mais rápido em outro lugar, que é o problema que o Uber resolve, né? Chegar mais rápido e com mais conforto em outro lugar. Então, tem vários problemas possíveis, você tem que entrar nesse problema, aprofundar e entender que valor você entrega. Segunda pergunta, como seus clientes fazem sem o seu produto hoje? Olha só que pergunta legal. Como que seus clientes fazem sem o seu produto hoje? Você não está focado em entender como a pessoa compra abacaxi. Você está focado em entender ali como que a pessoa faz para se alimentar bem. Então, ela compra na padaria, ela compra no mercado, ela compra na internet, ela compra na feira. Como que ela faz? Como eles fazem hoje? Você vai entender a jornada dos seus usuários. Você vai entender como eles resolvem o problema hoje. Você vai entender mais sobre a concorrência, vai entender sobre o perfil das pessoas, sobre o que é valoroso para elas, o que tem valor para elas. Então, essa é uma pergunta muito valiosa. Entender como as pessoas fazem sem o produto do seu cliente te ajuda demais a entender como que você consegue oferecer algo melhor do que as pessoas já fazem hoje. Porque se o seu produto que você criar não for melhor do que ela já faz hoje, se eu não entregar aqui um conteúdo de UX melhor do que vocês já veem na internet, você poderia estar estudando na internet. Por que você vai estudar com o Leandro? Se eu não entregar algo mais estruturado, algo mais organizado, algo que eu já testei, que funciona, que dá certo para outros alunos, por que você vai estudar comigo? Por que você não vai só ler? Vem vários conteúdos na internet. Tá vendo a diferença? Então, se você entende como as pessoas fazem hoje, você consegue fazer melhor. Prova de consulta, você entende o que as pessoas precisam e entende como elas fazem. Então essa outra pergunta aqui vai te ajudar a entender sobre concorrentes. Olha, e você não é o seu usuário. Terceira pergunta extremamente importante aqui. Como você trabalha hoje para viabilizar o produto ou serviço? Como você trabalha hoje para viabilizar esse produto ou serviço? O que você tem que fazer na sua cadeia produtiva? Qual é a equipe que está envolvida? Quem faz entrega? Quem faz logística? Quem tem que fazer codificação, software? O que você tem... Enfim, você vai entender o processo de trabalho da pessoa para entender o que você pode otimizar ali no serviço para você entregar uma experiência melhor. Lembra que eu falei do Uber, que não adianta o aplicativo ser bom? O carro tem que estar cheirosinho, tem que chegar na hora certa, a pessoa tem que estar usando máscara, tem uma série de fatores que te fazem ter uma boa experiência. Então, você entender como a pessoa trabalha hoje é extremamente importante para você entender do processo de trabalho dela e você saber como que você pode ajudar. Quarta pergunta aqui, olha, o que está te impedindo de alcançar o sucesso? O que te impede hoje de alcançar o sucesso? Qual que é o bloqueio que você tem? Você já tentou contratar alguma outra empresa, alguma outra equipe para resolver esse problema e não conseguiu? O que você fez que não está funcionando? O que você acha que está... Se você entender esse bloqueio, quando você fizer uma proposta para a pessoa, olha, isso aqui vem tudo antes da proposta, ele nem te contratou ainda. Primeiro papo que você tem com o cliente. O que está te impedindo de alcançar o sucesso? Essa pessoa aqui já vai te ajudar a entender exatamente o que você precisa fazer, o que você precisa entregar para atingir a expectativa e superar a expectativa. Olha só que pergunta importante, que pergunta valiosa. Qual é o seu bloqueio? O que está te impedindo de alcançar o sucesso? E de novo, isso aqui tem que ser uma conversa, tá? Você vai memorizar as perguntas, estou te explicando a lógica por trás, por isso que eu só não cheguei e falei, faz essas 5 perguntas. Estou te explicando a lógica por trás, o importante é você entender o porquê de fazer as perguntas, né? Porque aí você pode perguntar de várias outras formas. Às vezes você nem precisa perguntar, o cliente já te fala, olha, eu contratei uma outra equipe aqui, e a galera fez uma telinha, não gostei, né? E você, não gostou? Por quê? Por que você não gostou? O que você acha que deu errado? E aí você vai dando corda para esse assunto, beleza? Então isso ajuda demais. E uma última pergunta aqui, olha, vamos lá. O que está te pedindo de alcançar sucesso? O que significa sucesso para você? Na verdade, é bom essa pergunta vir antes. Vamos lá, vamos mudar. A pergunta 5 e a 4, né? Primeiro você pergunta lá o que significa sucesso para essa pessoa. Você vai entender onde ela quer chegar, qual que é o objetivo de negócio. Então você entendeu ali o objetivo, o problema dos usuários, você entende o objetivo da pessoa, o que significa sucesso para ela. Depois que você entendeu o que significa sucesso para ela, sucesso para mim é que eu quero vender
R$5.000 de abacaxi todo mês. Cara, você já entendeu o norte lá. Se você fizer alguma coisa para ele que vai ajudar, ou com marketing, ou com site, ou com atendimento no WhatsApp, enfim, a solução que você vai entregar para essa pessoa. Se fizer ele vender os R$5.000 de abacaxi dele por mês, cara, você atingiu o sucesso. E aí você pergunta, né? O que tá te impedindo? Hoje o que me impede de... É porque as pessoas não sabem que eu vendo abacaxi, é porque as pessoas não sabem como guardar o abacaxi, aí elas podiam comprar 10 abacaxi de uma vez. Leandro, você sabia que as pessoas podiam comprar 20 abacaxis de uma vez, deixar em casa e ia sair muito mais barato e o abacaxi não ia estragar? É porque as pessoas não sabem disso. Tô inventando, tá? Tô inventando. Mas às vezes o cara te fala uma parada que você não sabia, aí você fala, é isso que eu preciso tornar público, é isso que eu preciso ajudar as pessoas a entenderem. Então quando você criar o site, o aplicativo, o sistema, o produto, o que lá quer que seja que você vai criar ajudando ele a atingir o objetivo e quebrando esse bloqueio que ele tem, beleza? Então as 5 perguntas, deixa eu voltar para a ordem certa aqui. As 5 perguntas, espero que vocês tenham anotado, olha, que problema seu produto resolve, para você entender o valor que ele entrega, como seus clientes fazem sem o seu produto hoje, para você conseguir entender quais são as concorrências, quais são as alternativas de solução que o seu usuário tem, para você saber fazer melhor, para você projetar algo melhor, como você trabalha hoje para viabilizar o produto ou serviço, teria sido melhor se tivesse feito assim, né, o tempo inteiro. Como você trabalha hoje para viabilizar o produto ou serviço, para você entender os processos internos, o que está te impedindo de alcançar o sucesso, para você entender aqui os bloqueios, poxa, eu fiz aqui e desfiz, né? 5ª pergunta, é que eu devia ter trocado o número, essa é a 4ª e essa é a 5ª. O que significa sucesso para você entender os objetivos de negócio, o que está te impedindo de alcançar esse sucesso. Olha só os bloqueios. Então 5 perguntas aqui, claro, você precisa se resumir isso. É receita de bolo? Leandro, agora eu só preciso perguntar isso? É tudo que eu preciso saber? Não, você tem que entender a lógica por trás. Estou te mostrando aqui como começar a conversa, tá, galera? Galera, espero que vocês tenham gostado da live. Eu trouxe o melhor conteúdo que eu tenho para vocês em relação ao que é UX. Eu espero que vocês tenham entendido aí o efeito do falso consenso, o viés da disponibilidade, o que é design, o que é experiência, o que é design de experiência do usuário. Se vocês entenderam isso, eu tô feliz. A aula atingiu o objetivo, beleza? Grande abraço para vocês.